Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje falando sobre o censo demográfico realizado pelo IBGE. Quem está com a gente é o Delmi Reis, coordenador do IBGE, e agradecendo a você que nos acompanha. Estamos ao vivo nas mídias sociais, Facebook, também no nosso site, tvvalinet.com.br. Estamos transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital, e o programa já está disponível na plataforma do YouTube. Delmi, do início da pesquisa até agora, quais dados já temos, qual meta precisamos atingir? Então, o censo, a coleta do censo iniciou em 1º de agosto. A partir de 1º de agosto, né, os nossos recenseadores já começaram a visitar os domicílios e a fazer as entrevistas. Mas nós ainda temos muita coleta para ser feito. Nesse primeiro momento, a previsão é nós encerrarmos o censo até dia 15 de novembro. Então, nós temos o restante de outubro agora, até 15 de novembro, com possibilidade de se estender um pouquinho mais, porque não podemos deixar ninguém para trás. Então, assim, nós já fizemos um levantamento assim, do que foi de população até o momento coletado. Nós estamos, até o momento que eu tinha feito o último levantamento, eu não atualizei ele, esse é do final da semana passada, nós estávamos com aproximadamente 40.800 pessoas recenseadas. Mas, conforme eu disse, nós ainda estamos fazendo a coleta aqui na zona urbana de Diamantina e nos distritos, mas agora nós temos também uma grande área na zona rural para ser visitada. Então, temos ainda muito trabalho pela frente. E, assim, a Prefeitura de Diamantina tem uma meta, né, e isso é natural que o censo é feito de porta a porta. Então, assim, a meta será alcançada se nós encontrarmos essa população realmente, porque o censo é feito a partir das perguntas e abrindo o questionário, verificando quantos moradores tem em cada domicílio antes de começar a preencher o questionário. Então, a Prefeitura de Diamantina tem uma meta que, caso ela atinja, que é de 50.941, a Prefeitura ela pode pular de faixa de FPM. E isso, para o município, é muito bom, porque é um recurso financeiro que vai entrar nos cofres da Prefeitura e que a gente sabe, né? Mais recursos para ser aplicado em políticas públicas. Mas o IBGE, iremos fazer um trabalho todo que for necessário, todo esforço, para que a gente consiga não deixar nenhum morador de Diamantina para trás, que esse é o nosso compromisso e essa é a meta do IBGE. Ou seja, entregar para a sociedade um trabalho de boa qualidade. Se o nosso trabalho ficar de boa qualidade e atingir a meta, aí será bom, melhor ainda para todo mundo, né? Bom, falar que a Prefeitura tem uma meta, bom, isso é um desejo da Prefeitura. O IBGE não tem nada com isso, né? Só colhe os dados, né? Mesmo porque o IBGE não é um órgão da Prefeitura, né? Não é uma instituição da Prefeitura, não está a serviço da Prefeitura, do Executivo do município. Mas eu sempre ouço falar que em Diamantina, por exemplo, né, muitas pessoas chegam, nascem muitas pessoas casam, têm filhos, mas muitas pessoas vão embora. A população tem uma dificuldade muito grande de crescer aqui em Diamantina. Eu sempre ouço os prefeitos falando sobre isso. Poxa vida, essa quantidade de casas, novas pessoas, mas é porque muita gente vai embora também, né? É verdade. Primeiro, né, você levantou, a responsabilidade de fazer o censo é do IBGE, que é um órgão público federal, que realiza o censo com dinheiro dos nossos impostos, com recursos públicos, né? E o compromisso do IBGE é entregar um censo de boa qualidade para a sociedade. Em razão também do interesse dos municípios, que não apenas Diamantina, mas Diamantina também tem muito mais interesse, a gente acaba criando parcerias que facilitem o trabalho do IBGE. Eu posso citar um exemplo agora. O programa, o pessoal da saúde, tanto da zoonose quanto do agente comunitário de saúde, faz uma parceria com o IBGE, ajudando o IBGE. Ou seja, essa parceria é o quê? É um encontro de interesses do IBGE em fazer um bom trabalho e do município de receber os dados do IBGE. Então, a gente costuma firmar parcerias com os municípios. Os municípios que eu coordeno, praticamente todos eles, a gente tem alguma parceria, alguma colaboração, para ser mais claro. O município ele costuma colaborar com o IBGE para o IBGE fazer o censo, porque é uma operação muito grande e realmente a gente precisa atuar em várias frentes. Agora, o dado que vai ser produzido e que a gente tem esse compromisso é de entregar mesmo um trabalho de qualidade. Isso aí retrato da população. Um retrato da população. Isso aí a gente trabalha incansavelmente na busca dessa qualidade. E qualidade quer dizer o quê? Ir em todas as casas e identificar todos os moradores e, mais ainda, aplicar os questionários com as perguntas importantes que vão ser feitas.
Então o IBGE faz dois trabalhos, não apenas contra a população, mas identificar como essa população vive. E as perguntas de dentro do questionário é que vão ser importantes. Então, o que a gente tem feito e buscado assim, a todo momento é essa parceria. Qual é a região mais difícil de conseguir coletar os dados? Eu digo porque muitas vezes você não encontra as pessoas em casa. Tem região mais difícil? O centro da cidade é mais complicado? Tem regiões aqui, bairros aqui, vamos dizer assim, que é mais difícil. O recenseador ele vai ter que ficar voltando diversas vezes, inclusive indo à noite. O que a gente recomenda é que, né, seja um horário razoável, mas o que o recenseador combinar com o morador, ele pode ir sábado, ele pode ir domingo, porque é a hora que encontra as pessoas. Lembrando que o recenseador, quando ele vai nesses casos que ele não acha o morador, ele costuma deixar debaixo da porta ou na caixa de correio uma folha de recado, explicando com a informação que é do IBGE, com a marca do IBGE, e dizendo que o censo passou lá, que precisa voltar, e podemos combinar um horário. Aí o recenseador deixa o telefone, que é o telefone dele próprio, para que o morador entre em contato e eles combinem o horário de fazer a entrevista. Essa é a solução. Quais são os dados coletados? Que tipo de dados são esses? Então, são dados, primeiro, né? A gente começa identificando a data de nascimento das pessoas, né? O nome dos moradores, pega todos os nomes, e aí você coleta dados sobre educação, se as pessoas estão estudando, se não estudam mais, até que série estudou, os dados que a gente chama de dados de escolaridade, dados sobre o trabalho, o rendimento das pessoas, dados sobre saúde, né? Condições de saúde, inclusive se a pessoa tem capacidade de caminhar, fazer qualquer esforço, não tem dificuldade de locomover, de enxergar, de ouvir. Esse conjunto de informações, ele vai construindo, como eu disse, dentro de dois modelos de questionário, o menor, o básico, e o amostra, que é o questionário maior, e você vai levantando diversas informações sobre as condições de vida dessa população. E, inclusive, aproveitando a oportunidade, esse censo ele traz duas novidades, né? Além desses dados todos de trabalho, de rendimento, inclusive outros rendimentos, não apenas o rendimento do trabalho, mas os outros rendimentos, vai entrar, essa pessoa teve uma aplicação financeira, outro rendimento, um aluguel, inclusive dependendo daquela população que recebe esses auxílios, né, do programa social também, perguntas, são todos os rendimentos daquela família. Né? Então, há algum tipo de resistência em dar informação, ou por vergonha, ou por ficar constrangido? Como é que o recenseador lida nessa situação? Há sim, alguns domicílios, né, o índice é muito baixo, mas o recenseador ele é orientado a continuar fazendo sempre as perguntas da importância do censo e depois que o rendimento, o trabalho e o rendimento e os outros rendimentos é que vão saber como é que a população vive. O índice de desenvolvimento humano, a renda per capita das famílias, né, e aí vai traduzir isso em informações para o município, mas o recenseador ele está preparado para buscar essa informação de toda maneira, convencendo o morador da importância dele fornecer aquele dado. As prefeituras também utilizam desses dados, né? Elas ficam... Como é que as prefeituras usam esses dados? Porque você pega o governo federal, ou você pega a União, né, os estados, fundo de participação de município, que é uma renda muito boa para os municípios, né? Mas como os prefeitos usam essas informações? Essas informações, vou pegar agora assim, os dados desse censo. Assim que nós acabarmos a coleta do censo, que concluir aqui o município, nós vamos, o IBGE gera um relatório que são resultados preliminares do censo. Alguns resultados mais, assim, vamos dizer assim, mais básicos. Depois, esses outros dados mais de trabalho, rendimento, escolaridade, uma série de outros dados que dependem de tabulação, de apuração dos dados, eles são divulgados posteriormente. E aí o que a gente percebe, sempre que nos buscam, né, como você falou, a União utiliza esse dado demais para a sua política pública, o repasse do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. E o município vai usar o dado do IBGE, que toda informação, todo projeto que for fazer de execução de política pública aqui no município é com dado do IBGE. Então, esse volume de informações que o IBGE fornece para a sociedade, são esses dados que eu sempre costumo dizer, né, que ajudam a conhecer os dados que o IBGE produz. Ele tem dois papéis fundamentais: ajudar a conhecer a realidade do Brasil, ou seja, como é que nós vivemos, e ajudar a promover a cidadania, porque as políticas públicas elas servem para trazer e promover a cidadania para qualquer cidadão, né? A gente teve notícias, né, de até hostilidade de recenseadores pelo Brasil afora, né? Qual é a grande dificuldade que nós estamos vivendo aqui em nossa região?
Então, eu costumo avaliar e sempre comparar com os censos anteriores. Eu acho que os censos anteriores era mais fácil você obter essa informação, essa questão de recenseador ser hostilizado, não ser recebido e muitas vezes ser maltratado mesmo. A gente tem isso muito mais nos grandes censos, sobretudo nas capitais. Aqui na nossa região, o número ele é bem mais baixo, esse índice é mais baixo, mas não tenha dúvida que tem aqui também. Eu já tive casos assim, da gente ter que ir lá intervir, mostrar para a pessoa a importância do trabalho do IBGE. E mais, a gente conseguiu reverter muitas dessas pessoas que depois perceberam, né, que o dado que ela está deixando de produzir, ao invés de estar atrapalhando a ela própria. Né? Então, mas aqui a gente tem procurado reverter isso e o nosso índice de recusas, ele está baixo, ele está sob controle. Acho que tem muito a ver com esse momento político, né? A confusão com pesquisa eleitoral, com relação ao trabalho feito pelo IBGE. Eu acho que a falta de informação sobre o que é o IBGE, acho que contribui com isso em alguns lugares. Eu perguntei aqui em Diamantina, porque eu tinha certeza que aqui o número seria bem baixo. Acho que as pessoas aqui, mesmo porque todo mundo conhece todo mundo, né? Pelo menos na região ali onde ele convive, as pessoas se conhecem no interior, né? É mais fácil o trabalho. Mas com certeza, aqui acontece muito pontualmente, como estou te falando, com índice baixo. Ao mesmo tempo que tem pessoas que ligam no IBGE, porque o recenseador não passou lá ainda, porque o censo ainda está em coleta, ainda está em andamento. Eu atendi telefone do IBGE, pessoas passaram para mim, de pessoas falando, olha, o censo não passou aqui em casa e tal, e a gente pegar o endereço e conferir se aquela localidade já foi feito o trabalho, que o IBGE divide por setor censitário, e a gente falar, não, o censo ainda vai passar aí. Mas, assim, a gente vê também que tem muitos cidadãos que estão interessados mesmo em responder ao censo. O conceito claro de cidadania, né? Logo no início eu confundi o nome de censo democrático, né? Censo demográfico, mas não deixa de ser um exercício de fortalecimento da democracia, de cidadania e de querer cuidar do nosso país, né? Porque é assim que a gente consegue cuidar, conhecendo o nosso país. E é assim, né? Através dos censos que a gente tem as informações que precisa. Delmir, foi um prazer recebê-lo, né? A gente agradece pelo trabalho que o IBGE vem fazendo aqui em nossa região, aqui no Brasil inteiro, especificamente aqui em nossa região. Seja sempre muito bem-vindo. Falar sobre o trabalho do IBGE é muito gratificante para a gente aqui. Eu agradeço pela oportunidade de estar falando com a população diamantinense e da região e de falar, né, desse tema importante e, mais uma vez, deixar um recado aqui para toda a população, aqueles que o censo não passou ainda nas suas casas. Basta um morador da casa responder ao questionário para todos os moradores e o trabalho ainda continua sendo feito e a gente aproveita a oportunidade para saber que o censo será bem recebido pela população diamantina e que todos nós vamos praticar mesmo, participar desse trabalho tão democrático, né, que é o censo demográfico, e vocês vão contribuir, né, como cidadãos, sobretudo. O censo vai até quando? O censo agora está previsto para continuar a coleta até meados de novembro. Mas nós deveremos concluir dentro do mês de novembro com absoluta certeza e já entregar os resultados para a sociedade, né? Imediatamente após concluído aqui no município, os resultados preliminares, ou seja, os primeiros resultados que o meu sistema gerencial consegue gerar, são computadores, a gente já vai disponibilizar para a sociedade. Bom, conversamos com Delmir Reis, que é coordenador de área do IBGE, falando sobre o Censo 2022. Quero agradecer a você pela audiência. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Boa noite.